eletroquímica são as reações químicas que são causadas por energia elétrica ou produzem energia elétrica. Quando o processo for em que a reação química ocorrer e nos fornecer energia elétrica, vamos chamar esse processo de pilha, ou seja, o processo onde a reação química ocorre nos fornecendo energia elétrica. Quando é o contrário, a energia elétrica nos fornece uma reação química, nós chamamos esse processo de eletrólise. Olha só, esse processo de pilha a gente considera que é um processo espontâneo. Já o processo de eletrólise é um processo em que a gente tem que fornecer energia elétrica para uma reação química ocorrer, então consideramos ele como não espontâneo. Olha só, que tipo de reações químicas são essas que têm que ocorrer? Essas reações químicas que ocorrem aqui são reações eletroquímicas, sendo que essas reações eletroquímicas são reações de oxirredução, onde ocorre transferência de elétrons. Só para lembrar o que são essas reações de oxirredução. Elas são divididas em duas formas aqui. Temos então a oxidação e a redução. O que é oxidar? Oxidar é perder elétrons, é a perda de elétrons, ok? Já a redução é o ganho de elétrons. Dois exemplos aqui, ó. O zinco, ele perde 2 elétrons, ou seja, ele vai do NOx 0 até o NOx 2+, perdendo 2 elétrons. Na redução, o cobre, por exemplo, ele tem um NOx 2+, ele é um cátion, ganha 2 elétrons, virando NOx 0, diminuindo. Então, olha só, na oxidação, o número de oxidação aumenta, já na redução, o número de oxidação diminui. Tem aquela frasezinha lá que todo mundo já deve ter ouvido. Oxidou, NOx aumentou. Reduziu, NOx diminuiu. Lembrando disso, temos a base para começar os outros processos de pilha e de eletrólise. Vamos começar com o primeiro processo, que é o processo de pilha. Existem outros nomes dados a esse processo. Podem ser chamados de célula galvânica ou até célula voltaica. Representação de uma pilha. Então, temos aqui uma pilha esquemática, onde temos o eletrodo de zinco, que é o ânodo, e o eletrodo de níquel, que é o cátodo. Os elétrons saem do ânodo e o zinco, que era 0, sofre oxidação, ou seja, ele vai de zinco 0 até zinco mais 2. Os íons vão para a solução e ele acaba corroendo a placa. Esses elétrons vêm até a placa de níquel, onde ocorre a redução, ou seja, os cátions de níquel que estavam na solução acabam se reduzindo até níquel 0, depositando na placa, certo? O ânodo é o negativo e o cátodo o positivo. Perfeito! Então, podemos separar as duas em duas semi-reações. Temos a semi-reação de oxidação, onde o zinco metálico se transforma em zinco mais 2 elétrons. E temos a semi-reação de redução, onde o níquel mais 2 elétrons se torna níquel metálico, formando a reação global, que é zinco mais níquel mais 2 forma zinco mais 2 mais níquel metálico. Materiais utilizados. Fizemos um corte em cada lado de cada um dos limões. Em um lado colocamos a moeda de cobre, do outro lado o parafuso de zinco. Dessa forma, ligamos as duas pilhas em série através do fio de cobre.
Como podemos ver, a calculadora não funciona apenas com uma pilha. Para isso, nós conectamos a nossa pilha caseira de limão. No polo positivo, nós colocamos a parte que está conectada à moeda de cobre. No polo negativo, nós colocamos a parte que está conectada ao prego de zinco. E funcionou, então vamos para a explicação. O limão faz o papel de eletrólito. A placa de zinco se oxida, ou seja, ela perde elétrons, porque o zinco possui maior potencial de oxidação que o cobre. E, na de cobre, ocorre a redução do H+ presente no eletrólito. Dessa forma, conseguimos fazer a nossa pilha. Eletrólise. A eletrólise é uma reação redox, só que não espontânea. Não vai ocorrer sozinha, elas são forçadas por corrente elétrica. A pilha produz corrente elétrica. Já a eletrólise, ela consome a corrente elétrica. Essas reações ocorrem em uma cuba eletrolítica. Conectados aos eletrodos inertes, temos uma fonte de tensão externa, um gerador, que transforma uma energia em outra. Ele gera a corrente elétrica necessária para que tenhamos o processo redox acontecendo. Essa corrente, ela precisa ser corrente contínua. Então, quais os compostos que podem ser eletrolisados? Os compostos iônicos fundidos, líquidos e também as soluções aquosas, de ácidos, bases e sais. Eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Materiais utilizados. Na eletrólise aquosa, o solvente ionizante utilizado é a água. Assim, enquanto os cátions H+ e Na+ são descarregados no polo negativo, os ânions OH- e Cl- são descarregados no polo positivo. Formando Na+ e Cl- provenientes da dissociação do sal e H+ e OH- provenientes da autoionização da água.